Bem-vindos a mais uma edição do Minuto do Professor, hoje dedicado ao tema das florestas, e por isso trazemos aqui uma ferramenta que nos permite visualizar, ter acesso a imagens de satélite. Portanto, a ferramenta que falo é o Copernicus Browser, como podemos ver aqui, que dá acesso a imagens de satélite da família Sentinel do programa Copernicus. E muito interessante para a temática também do programa de hoje é que podemos ter acesso às imagens de satélite organizado aqui por temas. Portanto, antes de mais, eu vou só mostrar-vos, portanto, se vocês selecionarem, pesquisarem Copernicus Browser, portanto, é uma ferramenta em que o que vem na primeira página é exatamente o que temos aqui, a pedir se querem criar uma conta ou se querem continuar em modo anónimo. Uma coisa bastante interessante desta ferramenta é que mesmo sem terem uma conta criada, podem ter acesso às imagens de satélite, podem fazer download das mesmas. No entanto, há aqui uma outra desvantagem, como por exemplo, não conseguem armazenar, digamos assim, as vossas imagens que poderão depois ver mais tarde, caso tenham uma conta criada. Para criarem uma conta basta apenas um e-mail, portanto, sugerimos sempre que criem uma conta. E, tal e qual como todas estas ferramentas, portanto, aqui um bocadinho, por exemplo, estamos mais habituados também, se calhar, a um Google Earth, mas o que temos que fazer também aqui no Copernicus Browser é sempre começar por escolher uma zona de interesse e, claro, escolher também a altura do ano, o dia ou o mês em que gostaríamos de ter acesso a uma imagem de satélite. Eu aqui, como também não vamos ter muito tempo, trago aqui só alguns exemplos já preparados para podermos ver algumas áreas do nosso país, nomeadamente tenho aqui um exemplo de uma imagem de Albergaria Velha. Isto porque vou falar aqui do exemplo dos incêndios que aconteceram em 2024. Uma coisa também importante de qualquer ferramenta deste género é, às vezes temos de ter alguma paciência também para as imagens carregar. E conforme estava também a dizer antes, algo que ajuda bastante na utilização desta ferramenta, mesmo se não tivermos ainda muito conhecimento sobre a mesma, é que as coisas estão organizadas por temas. Portanto, nesse sentido, se formos aqui onde diz Default, eu consigo vir aqui e escolher o tema do qual estou à procura de uma imagem. Por exemplo, para o tema de hoje, florestas, se continuarmos aqui a fazer, conseguimos ver que há um tema dedicado especialmente ao tema da vegetação e das florestas. E o que isso nos permite, efetivamente, é ter acesso a satélites e a produtos de satélite que estão direcionados para esse tema das florestas. Como podem ver, há outros temas também, desde a agricultura, a atmosfera e a poluição do ar. Portanto, estes temas depois permitem-nos ter acesso àquelas missões que estão mais dedicadas ao estudo destes mesmos temas. Conforme também depois referi anteriormente, uma coisa também bastante interessante desta ferramenta para quando criamos uma conta é que conseguimos criar uma biblioteca, digamos assim, de imagens que vamos colecionando ao longo do tempo. Esta imagem que eu tenho aqui de Albergaria Velha era uma imagem que eu já tinha na minha biblioteca e, portanto, para criarmos a biblioteca basta sempre adicionarmos as nossas imagens ao que eu tenho aqui de pins. Eu hoje não vamos conseguir aqui explicar realmente muito, mas queria-vos só mostrar um bocadinho o poder desta ferramenta. Portanto, temos aqui uma imagem da Albergaria Velha antes dos incêndios que aconteceram em 2024 e temos depois aqui uma outra imagem onde podemos ver o impacto da área ardida após os incêndios. Provavelmente devem-se estar também a perguntar porque é que estamos a ver estes tons vermelhos. Portanto, o que temos aqui é uma imagem de false color e também, se não soubermos muito bem o que é este produto, também basta clicar aqui nestas duas setas e temos sempre um pouco mais de descrição sobre o produto que estamos a ver. Neste caso, o false color é sempre muito indicado quando estamos a falar de vegetação, porque é um produto que nos dá uma ideia, digamos assim, do estado de saúde das plantas e da vegetação. Isto porquê? Porque as plantas, a vegetação, emitem muito na zona do near infrared, ou seja, do infravermelho próximo, e por isso mesmo, quando o seu estado de saúde denota alguns problemas, como infelizmente, por exemplo, no caso de uma área ardida, o que passamos a ver, em vez de vermos aqui um vermelho frondoso, vemos esta área castanha, que no caso da Albergaria Velha representa então a área ardida após o incêndio. Outro exercício também interessante que podemos fazer com esta ferramenta é o comparar, o ver o antes e o depois. Eu já preparei também aqui um pouco para podermos ver esse exercício, portanto, o que estamos a ver agora é então a imagem depois do incêndio e
tentando aqui fazer, ora vamos ver, tem aqui a imagem a carregar, vou aqui só se calhar alterar a ordem das imagens, vamos ver se ele me consegue carregar. Ok? Portanto, conseguem ver a zona antes e depois do incêndio. Portanto, o que estamos a ver aqui, esta faixa, digamos assim, está também relacionada depois, obviamente, com o modo de aquisição de imagem dos satélites. Portanto, mas conseguimos ver muito bem aqui o impacto do incêndio depois da zona de Albergaria à Velha e também ainda uma outra possibilidade desta ferramenta é que permite também, por exemplo, a medição de áreas. Portanto, se eu aqui quisesse ter também uma ideia da área ardida, portanto, consigo, criando aqui uma espécie de zona de interesse, consigo ter uma ideia da área ardida no incêndio de 2024 e conseguimos ver aqui o resultado. Portanto, isto de um modo um bocadinho rápido, digamos assim, mas queríamos só apresentar esta ferramenta. No E0 também fazemos várias formações dedicadas a esta ferramenta e ao tema de observação da Terra, por isso sugerimos sempre que estejam atentos à página do E0 para depois também saberem um pouco mais sobre esta ferramenta. De qualquer forma, também muito interessante, a ESA Education tem também já um guia de apoio para a utilização desta mesma ferramenta, portanto o Copernicus Browser Teacher Guide, que em breve esperamos também ter disponível em português na página do E0 e aqui podem também já encontrar formas de aceder aos diferentes produtos que existem nesta ferramenta. Por fim, para a utilização desta mesma ferramenta na sala de aula, não poderia também deixar de falar do projeto Os Detetives do Clima, um projeto também da Agência Espacial Europeia, que se dedica exatamente ao estudo de problemas ambientais e do clima, utilizando para isso imagens de satélite. Portanto, esta ferramenta que falamos, o Copernicus Browser, permite exatamente dar acesso a essas imagens de satélite e o que é realmente também importantíssimo desta ferramenta é o facto de que nos dá acesso a imagens, por exemplo, de hoje mesmo de manhã ou de ontem, portanto, temos sempre imagens bastante atuais. E podem ser utilizadas se quiser fazer também um projeto com os seus alunos para o Detetives do Clima. E apenas para terminar este minuto do professor, e uma vez que hoje o tema foi dedicado às florestas, não poderia também deixar de falar do Centro de Ciência Viva da Floresta, portanto, um centro interativo e de ciência dedicado ao tema da floresta, em Proença Nova, que sugerimos também uma visita com os vossos alunos. Obrigada e até ao próximo Espaço à Quarta.